Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor possa entrar no seu lar nessa noite. Eu já gostaria de pedir para os irmãos já começarem a se alocar na sala, no seu quarto, começar a chamar os seus familiares, para que nós venhamos dar início ao culto dessa noite. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que fechassem os olhos, para que nós reentrarmos na presença do nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que isso fez em nossas vidas, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, que nós estamos, ó Deus, tendo contato, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor está, ó Deus, proporcionando em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o nosso trabalho, ó Deus, está chegando em casas, em famílias, ó Pai. Pai querido, e por isso nós sabemos, ó Deus, que o inimigo, ó Pai, fica furioso com isso, ó Pai, mas nós que acreditamos, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, Pai querido, nós acreditamos no Teu poder, ó Pai, e nós acreditamos, ó Deus, que tudo que está sendo feito, ó Deus, nesse lugar, Pai querido, é de a favor em encontro de alguma vida, ó Deus, alguma pessoa, ó Pai, que está precisando de Ti, ó Pai. E por isso, ó Pai, nós te damos graça, ó Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que ainda o Senhor há de fazer, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, amém, ó Pai. Passe de nós o Teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize não passe de nós o Teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o Seu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas.
te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Pelo seu querer, geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Cumprindo seu querer. Partiu as línguas como de fogo, veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Andar novamente quando minhas pernas paralisaram, e nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Veio como um som comum de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero primeiramente te agradecer por essa rica oportunidade a qual você tem nos concedido de estar entrando no teu lar, fazendo parte também da sua família, poder estar juntos adorando e proclamando o nome do Senhor. Nessa noite nós adoramos ao Senhor, que nós somos a habitação dEle. E essa é uma verdade. Ele quer fazer morada no seu lar, Ele quer fazer morada no seu coração, Ele quer fazer parte da sua família. E por isso eu quero nessa noite te agradecer. A palavra do Senhor será ministrada com um assunto que ele é bem pertinente para as situações a qual nós estamos vivendo, para os momentos a qual nós estamos enfrentando. E eu queria dividir contigo nessa noite
uma palavra que ela vai trazer à nossa memória a questão das nossas escolhas. Quais as escolhas que nós estamos tendo? É claro que todas as escolhas, elas nos levam para algum lugar. Umas não tão boas, outras boas. Mas o fato que em todos os momentos da nossa vida, as escolhas nós teremos que tomar. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar você a abrir a tua Bíblia, a palavra do Senhor, seja ela de uma forma digital, seja ela do modo tradicional, papel. Aproveite, abra ela lá em Gênesis, capítulo de número 13. Nós iremos falar de uma aliança, nós iremos falar de um parentesco, nós iremos falar também de uma ordenança. E nessa noite eu quero te convidar você a abrir em Gênesis capítulo 13, faremos menção apenas de 2 versículos. O versículo de número 10 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Versículo de número 10 do capítulo 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e era boa e bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Deixa eu trazer um pouco desse contexto para que você possa situar e compreender o que Deus vai revelar através dessa palavra, desses 2 versículos que nós lemos. Nós estamos falando de Abraão e de Ló, tio e sobrinho. A palavra fala desde o capítulo 12 que Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Sobre a vida de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Abraão recebera de Deus um chamado. E no momento que esse chamado é dado a ele, uma ordenança Deus pede: sai do meio de sua parentela. E Abraão vai, obedecendo a voz do Senhor. Porém, um detalhe se destaca nisso. No momento da partida de Abraão, Ló, seu sobrinho, vai com ele. E a gente começa a entrar no capítulo 13, que diz que o tempo passa, a prosperidade vem. Tanto Ló quanto Abraão começam a ser prósperos numa terra. Só que com a prosperidade também vem as disputas. A palavra fala no versículo de número 7, que houve contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. O gado crescera muito. Um pastor lutando pela causa do seu senhor, outro pastor lutando pela causa do seu outro senhor. E começa ali a ter aquelas animosidades. As adversidades se levantam. Só que o mais interessante disso tudo, que chega ao ponto central, que foi os 2 versículos que nós lemos, versículo de número 10 e versículo de número 9, aonde Abraão pede para o seu sobrinho: escolhe o caminho que você irá. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a frente, eu irei para trás. Abraão dá-lhe a permissão do seu sobrinho escolher o que ele bem entendesse para que ele começasse a sua vida. E ali tocasse o seu rebanho e administrasse a sua família. A palavra fala que nós lemos que Ló, ele chega, ele começa a observar. E como o olhar de qualquer bom observador, ele começa a enxergar os pontos positivos da nova terra que seria dele. A palavra fala que Ló, ele olha, ele observa as planícies. Um lugar onde era de boa terra, um lugar onde tinha vasta possibilidade de vegetação para o seu gado. Tudo de bom naquela nova terra. E a palavra fala que essa terra, ela era próxima
a 2 cidades. Ló, ele não se incomoda com essas 2 cidades. Junta suas coisas, pega a sua família, despede-se do seu tio e vai. Eu quero abrir um parênteses aqui para começar a entender o que a palavra do Senhor quer nos revelar nessa noite. O título dessa palavra é As Escolhas que Nós Fazemos. Abraão permitiu com que Ló tivesse as suas escolhas. Como qualquer bom homem, a primeira coisa que Ló observa é as facilidades para uma nova vida. Perceba que nesse momento que Ló, ele observa o que seria bom para a sua família, o que seria bom para o seu gado, automaticamente ele se esquece do seu tio. E o mais curioso, sem a Bíblia fazer menção, é natural a gente conjecturar que Ló era um cara mais jovem. Porque no momento do chamado de Abraão, ele estava com 60 anos. Certamente Ló ainda era um homem mais novo. No vigor da sua força, no vigor da sua disponibilidade, Ló, ele olha para as coisas, olha para o seu lado e coloca o seu tio em segundo plano. Porque ele poderia pensar: meu tio, você já tem uma certa idade, fique com as campinas, será muito mais simples para a administração do seu rebanho, se tornará mais fácil, porque eu sei das dificuldades. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos mostra. Ela mostra que naquele momento aquele jovem só olhou para os seus interesses, e lá foi aquele jovem. A palavra de Deus ela é tão tremenda, que tudo que nós plantamos, nós também certamente colheremos. Está escrito na carta que Paulo deixa ao povo de Gálatas. E eu quero te chamar a atenção para isso, que a palavra deixa bem claro que ele foi para Zoar. Só que Zoar era uma cidade próximo de Sodoma e Gomorra. E você certamente já deve ter ouvido falar que Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que estavam naufragando pela sua podridão espiritual, pelas suas práticas ilícitas e pelo jeito como eles conduziam a sua vida. Eu tiro um ponto nisso que vai nos chamar bem a atenção nessa noite. Quanto mais próximo do pecado estamos, mais chances do errar nós poderemos estar. Às vezes a gente pensa assim: não, porque eu sou forte, eu conheço a minha estrutura. A verdade, tem aquele ditado que fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E a verdade é essa: quanto mais próximo do pecado, mais chance de errar nós temos. Haja visto que nos lembra, lá no livro de Juízes, Sansão. Tanto brincou com Dalila, tanto brincou, que quando pensava que estava dominando a situação, já estava sendo prisioneiro dos filisteus. E uma curiosidade, foi o homem que depois de cego conseguiu enxergar mais do que quando tinha a sua visão perfeita. Porque foi no momento a qual ele se encontrou naquele cárcere, que ele abriu seus olhos espirituais, encontrou o seu erro e se consertou com o Senhor, e o Senhor com ele. Eu quero nessa noite te chamar a atenção para algo através dessa palavra, que as escolhas de Ló levou ele para próximo de um abismo, muito próximo. O tempo passa, Ló ele começa a prosperar. Só que se levanta uma guerra onde alguns reis são levados cativos e Ló vai junto com eles. E Deus toca no coração de Abraão. Um certo homem vem e comenta: Abraão, seu sobrinho foi levado cativo. Mais uma vez Abraão, como qualquer bom tio, com coração, ele lembra: preciso não deixar meu sobrinho nesse estado. Só que Abraão se esquece do versículo 14 do capítulo 13, que diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás
para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti, e a tua semente para todo sempre. Perceba algo, no capítulo 12, Deus fala com Abraão sobre uma promessa. Havia um pré-requisito: deixa a tua terra para um lugar que eu te mostrarei. Um pequeno equívoco, quase bota tudo a perder. Ló vai junto. Mas Deus prepara todo aquele momento novamente e faz com que Ló vá para um lugar e Abraão para outro. E só assim Deus fala novamente ao coração de Abraão. Talvez você esteja se questionando: se Deus é um Deus de família, como pode Deus não se agradar disso? É porque existem projetos de Deus, a qual Deus primeiro precisa tratar com um, para depois começar a tratar com todo. Perceba que seriam todos benditos através de Abraão, mas aquele momento era o momento que Deus estava ajustando ainda as coisas para que Abraão pudesse ser a bênção que hoje é. Quando a gente tenta dar uma ajudinha a Deus, a gente coloca todo o plano tendendo a um fracasso. Por isso eu quero te dizer que a gente está focando muito nas escolhas de Ló, mas eu quero chamar a atenção que Abraão também teve uma escolha que pudesse ter feito naufragar tudo aquilo que estava sendo sonhado e planejado. E eu quero te chamar a atenção nesse momento que as escolhas daquele sobrinho atenderam apenas ao interesse. Mas Deus, Ele é tremendo em nos tornar de volta ao caminho que outra hora nunca deveríamos ter deixado de seguir. E eu quero chamar a nossa atenção nesse momento, porque Deus tem falado aos nossos corações sobre que escolha nós estamos fazendo. Quais as escolhas que nós estamos tomando, não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa família. Talvez você, nessa noite, tenha percebido algo que tem conflitado muito com os nossos corações. Estamos vivendo um período onde se cogita a abertura do comércio. Se fala muito sobre fases de abertura. Talvez você diga: eu concordo, talvez você diga que não concorde. Mas eu quero apenas te lembrar algo nessa noite. Tudo que façamos para a honra e glória do Senhor, e levando em oração para que Deus nos direcione. Talvez se nessa noite você esteja preocupado, como será? É a oportunidade que Deus tem nos dado para aprendermos a orar e pedir sabedoria. Estamos passando as escolas dominical que fala sobre provérbios. E eu quero recitar o que diz lá em Tiago, que já foi muito citado, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se-lhe-á dado. Se nessa noite você está preocupado com que direção tomar, com que escolha fazer, a oportunidade é agora de pedirmos a Deus sabedoria para que o Senhor possa nos direcionar quanto às ações que iremos tomar, porque certamente uma atitude errada, como eu havia falado, a gente bota todo um plano, todo um projeto a naufragar. E essa oportunidade eu quero que você me permite de entrar ao seu lar. Eu quero conversar contigo sobre isso, porque quando Ló foi para Zoar, a palavra fala que Ló estendeu as tendas perto de Sodoma e Gomorra. O capítulo de número 19 do livro de Gênesis já tem uma particularidade. Se você me permite, eu quero te convidar, vá até lá, folheie algumas folhas da sua Bíblia. O primeiro versículo diz assim no capítulo 19: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se e foi ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra.
O homem que havia saído para Zoar, que havia plantado uma tenda próximo da cidade de Sodoma e Gomorra, já estava agora habitando dentro da cidade, já estava na porta da cidade. Culturalmente se tem a ideia de que para que se você esteja na porta, é porque você faz parte daquela cidade. E o curioso disso tudo é que Ló já estava vivendo uma vida normal, inserido naqueles costumes, vendo as ações Eu quero nesse momento te levar você a pensar. Quanto mais próximo do pecado estivermos, mais chances de errar nós estaremos sendo submetidos. Eu quero te levar você nesse momento a pensar algo comigo. Muitas das vezes estamos sendo tratados por Deus, cuidados pelo Espírito Santo. Deus tem ministrado sobre as nossas vidas. Deus tem falado sobre coisas que não nos pertencem e não o agrada. Mas nós começamos a abrir concessões à nossa vida. Nós começamos a fazer escolhas. Não, Senhor, eu estou no controle de toda a situação. Não, Senhor, eu sei como isso funciona. Eu jamais vou me deixar tropeçar. E as coisas vão se sucedendo. Chega um momento que a gente se encontra como Ló, sentado à porta de uma cidade que não era plano original nosso, envolvido com pessoas que não faziam parte daquilo que o Salmo de número 1 fala. Não se deter no caminho dos pecadores, não se deter na roda dos escarnecedores. Eu quero deixar isso bem claro para a nossa mente, porque essa mensagem, quando ela fala de escolhas, ela não fala só de consequências vindas para minhas escolhas. Ela fala de consequências que vão repercutir por toda uma família, por todos aqueles que estão à nossa volta. E eu quero te chamar bem a atenção para isso, porque Abraão, ele intercede a Deus pelo seu sobrinho. Porque se você pegar o capítulo de número 18, você perceberá que as coisas que aquelas cidades haviam feito já não estavam mais agradando a Deus. E Deus, por sua vez, já determinara a destruição completa de tudo aquilo. Só que, como havia falado, mais uma vez o coração daquele tio fala mais alto: Senhor, se por causa de 50 justos tu exterminarás toda a cidade, Senhor, se por causa de 40, se por causa de 10, até que Deus atende o pedido de Abraão, e Deus envia seus homens, seus anjos, para que ali possa entrar e resgatar a sua família. A palavra vai falando no capítulo 19, que aqueles homens entram naquela cidade, aquela cidade se levanta tentando ter atos, ações com aqueles que era vindo da parte de Deus. Ló se levanta sabendo que eles eram seus hóspedes. Ló se levanta, oferece as suas filhas em troca. Olha que nível, que estado as coisas chegam, por causa de uma aliança errada, por causa de uma escolha errada. Ló, ele chega, oferece suas filhas, mas aqueles homens querem os enviados da parte de Deus. Perceba algo nesse momento. Aqueles homens sem força, porque já não é mais uma luta material, já começa a entrar uma luta no âmbito espiritual. Aqueles homens de Deus, eles entram, pegam a família de Ló, pegam suas filhas, dão chance dos seus genros poderem também ser livres, libertos daquela circunstância. A palavra fala que aqueles homens pegam de fato as filhas, a mulher e o próprio Ló, e saem por aquela cidade, porque o decreto de Deus já havia sido determinado.
Nessa noite eu quero abrir um parênteses mais uma vez para que a gente possa refletir sobre algo. Esse parênteses ele vai fazer a gente compreender algo nesse momento, que foi uma deixa que eu já tinha comentado anteriormente. No início tudo foi muito belo, uma campina verdejante, uma terra boa para se plantar, mas certamente ele não mensurou as consequências das suas atitudes. Perceba o que eu quero te dizer nessa noite. Ló foi, entrou, compartilhou, viveu, viu coisas, criou suas filhas numa sociedade totalmente corrompida, criou suas filhas, sua esposa, numa sociedade tomada por desvios de conduta. E isso certamente influenciou em algo muito maior que Ló não tinha a mínima ideia do que poderia gerar. Porque no momento a qual aqueles homens de Deus tiram a sua família, levam para fora, e Deus decreta o final. Você já deve ter ouvido falar isso, a sua esposa olha para trás. Ali eu destaco 2 pontos. O primeiro, a palavra de Deus era clara: não olhes para trás quando vocês saírem. A sua esposa olha. Ali eu destaco o primeiro ponto, curiosidade. E o segundo ponto, saudosismo. Por que eu quero destacar curiosidade e saudosismo? Porque a curiosidade de saber o que estava acontecendo, e o saudosismo, porque certamente ela deve ter pensado: quantas coisas ficaram para trás, quantos momentos, quantas alegrias, quantas construções foram feitas, ficaram para trás. A palavra fala no versículo de número 25 do capítulo 19, que aquela mulher se transforma numa estátua de sal. Aí eu lhe pergunto, a esposa de Ló, ela foi por completa a responsável por essa situação? Também. Mas se as escolhas de Ló tivessem sido feitas através do capítulo 1, versículo 5 de Tiago, peça a sabedoria que Deus dá liberalmente, Ló certamente ele teria dobrado os seus joelhos e teria clamado ao Senhor: Senhor, mostra-me o caminho que devo escolher. Não quero ser o impeditivo da bênção do meu tio, mas eu quero continuar sendo uma bênção na tua presença. Ensina-me, mostra o caminho que eu devo percorrer. Eu quero chamar atenção para isso, porque para pedir as coisas a Deus, a gente não pode defraudar um princípio bíblico, que é o princípio de intimidade com o Senhor. E intimidade a gente só conquista através de oração. John Piper fala que se você não ora, você está morto. E ele vem dizendo naquela ministração que a oração, ela precisa ter regras. Aí quando a gente fala em regras, você pensa em métodos. Não é isso. Porque a oração, ela não pode ser negociada. A oração, ela tem que ser voluntária. A oração, ela tem que ter hora, ela tem que ter lugar, ela tem que ter objetivo. O grande problema é que as nossas orações hoje, elas estão sendo trocadas. Elas estão sendo deixadas de lado. Quando muitas das vezes nós entramos em oração, quando não para pedir algo para nosso próprio proveito, é aquela oração apenas para ser legalista. Senhor, muito obrigado, eu já fiz a minha oração de hoje. A oração, ela é vital para a nossa sobrevivência. A oração, ela é algo que precisa fazer parte. E eu te dou prova disso. A gente reclama muito de falta de tempo. O mesmo John Piper fala que se por acaso as redes sociais pudessem falar, elas mostrariam que o nosso problema hoje não é falta de tempo, é a administração do tempo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para transformar aquela situação de Ló,
e uma oportunidade para não cometermos os mesmos erros que Ló cometeu. Porque lembra que eu te falei, a sua esposa virou uma estátua de sal. Mas o problema ele não para por aí. Porque mesmo depois de ser resgatado divinamente por Deus, Ló e suas filhas se veem sozinhos numa nova terra. A sua filha mais velha pensa: nosso pai já é mais velho, não temos aqui varões para que pudessem perpetuar a descendência de nossos pais. Vamos dar bebida a ele e vamos nos deitar com ele. Daí a descendência, a semente de nosso pai, permanecerá eternamente. E assim foi com a primogênita, e assim foi com a segunda filha. A palavra do Senhor é tão clara, e ela mostra que toda ação, ela sempre vai produzir uma reação. E as escolhas que nós tomamos, nós muitas das vezes não temos a noção das consequências que elas geram. Porque por causa das atitudes dessas duas filhas, 2 povos foram gerados, que vieram a se tornar um dos grandes adversários do povo de Israel. Você imagina quanta dificuldade poderia ter sido abreviado se aquela primeira escolha de Ló fosse uma escolha orientada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas coisas poderiam ter sido abreviadas se a escolha de Ló ela fosse ser direcionada pelo próprio Deus. Ló seria uma bênção. Porque às vezes a gente fala assim, mas que filhas depravadas. Mas o que aquelas meninas não aprenderam também naquela cidade? Às vezes a gente fala assim, meninas depravadas, mas o que elas não viram ao longo da sua infância, ao longo da sua juventude? Curioso, isso não parece bem com os dias a qual nós estamos vivendo? Eu quero fazer um paralelo nesse momento. Não estou dizendo que vai ter filhas que vão se relacionar com seus pais, não é isso. Mas quantas das vezes nós fazemos escolhas e trazemos para dentro dos nossos lares? Abrimos a janela, a porta da nossa casa, para que coisas externas entrem e comecem a contaminar o crescimento dos nossos filhos. Que comecem a transformar os nossos filhos, não naquilo que Deus sonhou, mas muitas das vezes naquilo que o mundo espera. Nessa noite, Deus tem nos dado a possibilidade e a oportunidade de escolhas. Quais as escolhas que nós iremos tomar? Não ontem, mas as escolhas que iremos tomar hoje para o nosso amanhã. Eu quero nessa noite te pedir para que você abra o teu coração para essa palavra. Compreenda que Deus foi generoso. Deus foi e resgatou Ló. Deus trouxe Ló de novo para o trilho, para o caminho. Porém, consequências foram geradas. Quantos sofrimentos ali poderiam ter sido evitados. E a ferramenta que Deus tem nos dado, que é uma ferramenta muito eficaz, é a palavra do Senhor. É algo que sem ela nós não teremos vida. Deus tem nos dado a oração, que é outra coisa, outra ferramenta, que se também não praticarmos, nós viveremos como cegos nesse mundo e como surdos nesse mundo. Cego não sabe para onde vai, surdo não tem ideia do que escuta. E nesse momento eu quero te lembrar que sofremos as consequências das nossas escolhas, estamos tão envolvidos com um novo estilo de vida, que nós esquecemos de que nós precisamos convidar a Cristo todos os dias para fazer parte da nossa família. Nós estamos tão preocupados com novas técnicas e modelos e formas que o mundo tem criado para ocupar a mente
em meio à pandemia, que nós esquecemos que a terra de Sodoma e Gomorra, elas são boas e bonitas, porém o seu fruto, eles trazem prejuízo. Eu quero destacar bem esse ponto, porque a intenção nessa noite é trazer à tua memória. Você já deve ter ouvido falar que mente vazia é oficina do diabo. Oficina é lugar de construção. Oficina é lugar de criação. E cada vez mais que a nossa mente fica vazia, algo é construído, algo é formado. E isso que é formado, pode ter certeza, é algo que cria um impeditivo para que o Espírito Santo atue. E nessa noite eu quero trazer de volta que nós não venhamos a ficar ocupados, ou melhor, desocupados com a pandemia. Já parou para perceber que Deus tem te dado tempo agora para aprender a ler mais a palavra do Senhor? Eu não estou dizendo que você vai ler 1 capítulo, 2 capítulos, o livro inteiro, não é isso. Medite com qualidade. Medite com qualidade na palavra do Senhor. Deus tem te dado a oportunidade de você desfrutar com Ele de uma intimidade. Certamente você já deve ter parado para falar com Deus: Senhor, como eu gostaria de ter um momento assim, um momento mais próximo contigo. Você não gostaria, Deus já tem te proporcionado isso. Agora a escolha está nas tuas mãos. E eu quero encerrar essa mensagem te dizendo que as nossas escolhas, elas até podem ser erradas, mas Deus tem nos proporcionado a escolha de fazer as coisas certas. Deus tem nos dado a possibilidade, a oportunidade de mudar completamente o caminho que estamos tendo. E nessa noite, eu quero te convidar você, porque eu creio que as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm que ser por fé. Não algo como algo legalista, vou fazer porque está pedindo, vou fazer porque é para ser feito. Não. É algo que você vai fazer porque você crê. Se por acaso as tuas escolhas nessa noite, elas não têm soado tão boas, ou você tem dúvida das escolhas que serão tomadas, que isso irá reger o teu futuro, a oportunidade é agora. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Se por acaso você está sozinho ouvindo essa mensagem, coloque a mão no seu coração. Calma, isso não é nenhuma crendice, isso não é nenhum amuleto que vai fazer, não é nada disso. É apenas para você se sentir abraçado pelo Espírito Santo. Eu quero que você, nesse momento, você comece a falar com Deus. Mas não falar da maneira como você talvez falou ontem ou nos dias que se passaram. Eu quero que você fale da maneira como você nunca falou antes. Esquece a vergonha, esquece o momento, esquece o que está à sua volta. É um momento teu com Deus, e a pessoa que te deu a mão, ela vai estar somando forças contigo. Esse é o momento ao qual você vai dizer para Deus: Senhor, errei muito nas minhas escolhas, falhei muito naquilo que eu achava que estaria acertando, errei muito, mas eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar porque eu quero fazer as coisas da maneira certa, da maneira como o Senhor me chamou para fazer. Como o Senhor chamou Abraão, hoje o Senhor tem te chamado. E fará de você uma bênção para quem está ao seu lado. Nessa noite, você vai dizer: Senhor, por mais que eu tenha errado, como o Senhor foi misericordioso e resgatou Ló, me resgata. Me resgata, porque a partir de hoje, as minhas escolhas, elas serão feitas, pautadas no teu querer, naquilo que tu tens falado, da maneira como tu queres. Nessa noite, Senhor, eu quero passar uma borracha em tudo que se foi e viver uma nova vida.
viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida de bênçãos, uma vida guiada pelo Senhor. E assim, ó Pai, sabemos que o Senhor está no controle, e não teríamos outra palavra que seja muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Como eu te falei, meu irmão, essa é uma atitude de fé, é uma atitude de quem crê. E nesse momento, nós entregamos na presença do Senhor a minha e a tua vida, porque eu também não sou perfeito e preciso que o Senhor me direcione nas minhas escolhas. Nessa noite, eu quero te agradecer essa grande oportunidade que você tem nos dado e te dizer que o Senhor é muito além daquilo que você pensa. E o Senhor sempre estará contigo em todos os momentos da sua vida, gerando família, gerando vida, gerando fé.